Bom, pessoal, então vamos agora para a segunda parte da aula. Eu peço desculpas aí por ontem, né? Eu estava gravando a aula aqui, quer dizer, eu estou falando ontem assim, né? Eu estava gravando a primeira parte da aula ontem e aí meu filho acordou, eu tive que interromper o vídeo ali de forma abrupta. E ainda depois eu fui assistir o vídeo lá no YouTube e eu vi que ainda ficou falhado no finalzinho, né? Tem umas falhas lá que eu não sei o que que é. O software aqui ele tá me deixando na mão. Inclusive, eu agora mesmo acabei de gravar a segunda parte da aula, e aí eu tava no finalzinho, o vídeo já tava com 1 hora já, e o software deu pau, e eu perdi o vídeo. Dessa vez eu perdi o vídeo inteiro. Ó, 3 horas da manhã, eu tô aqui, né, feliz da vida, né? Vocês imaginem, né? Acabei de gravar o vídeo e perdi o vídeo. Aí agora, pessoal, eu vou até gravar uma segunda parte da aula mais compacta, tá? Porque o que eu tinha feito, assim, eu tinha explicado lá o algoritmo da, da mochila binária. Eu não vou fazer isso, tá? Porque o algoritmo da mochila binária ele tem aí na internet. Então dá uma pesquisada, tá bom? Então, enfim, esse vídeo que eu gravei que eu perdi, eu explicava lá qual é a ideia central lá do algoritmo de programação dinâmica para resolver o problema da mochila binária, tá bom? E aí eu corrigi o código, né? Então tinha lá um negócio que eu falei para vocês que eu tinha esquecido de resolver a mochila para todas as alturas, né? Então eu resolvi isso lá, rodei para todas as alturas. E aí, sabe uma curiosidade? Que é assim, a mesma instância que eu tinha resolvido antes, que resolvendo assim, né, com o pricing errado, né? Aí ele encontrava uma solução fracionária, né? Aí quando eu corrigi o pricing, rodando para todas as alturas, aí ele encontrou uma solução inteira, né? Ou seja, de fato assim, tinha colunas lá que ele precisava incluir e que ele não estava incluindo. Aí a hora que ele incluiu essas colunas, aí ele conseguiu encontrar uma solução melhor, né? E aí encontrou uma solução inteira, inclusive. Então, ou seja, a relaxação linear ali já foi suficiente para encontrar uma solução inteira, tá bom? Mas, mas agora a gente vai ver como garantir que o nosso algoritmo vai encontrar uma solução inteira ótima, né? Que aqui, o que eu tô contando para vocês foi assim, eu dei sorte, né? Eu estava resolvendo isso aqui, ó, né? Então era relaxação linear lá, usando geração de colunas e encontrou uma solução inteira, tá bom? Depois eu vou colocar o código lá no e-disciplinas, tal, e vocês podem se tiver alguma dúvida lá do código, é só me perguntar, tá bom? Mas o que tinha faltado lá explicar era só essa parte aí do algoritmo da mochila, tá bom? É claro que lá no meu código, assim, vai ter umas coisas que eu faço lá que mas é só detalhe, né? Uns detalhes assim, da onde eu pego, qual o valor da mochila, coisas assim, né? Para adaptar o algoritmo da mochila para rodar lá dentro do pricing lá que eu preciso, tá bom? Beleza. Agora vamos falar aqui do Branch and Price, né? Que é como garantir agora que a gente encontre uma solução inteira ótima, né, do nosso problema. Então esse aqui era o modelo lá que a gente estava trabalhando da geração de colunas. E aí agora a gente vai pensar no que eu vou chamar aqui de variáveis implícitas, tá? Só um detalhe, tá? Esses slides aqui eles não são do CID, tá? Então os slides lá do CID eles foram até a parte de geração de colunas. Agora a parte de Branch and Price eu que estou fazendo aqui, eu que fiz esses slides, tá bom? Então o que eu vou chamar de variáveis implícitas são variáveis que elas não estão no modelo, tá? Elas meio que só existem na minha imaginação, só existem na minha cabeça, tá bom? Só que eu consigo obter o valor delas através das variáveis que estão lá no modelo, tá bom? Vocês já vão entender isso. Então imagina aqui, ó, vou definir uma variável aqui, ó, x e j, tá? Uma variável binária. E aí qual que é a interpretação? E ela é definida para todo par de itens, tá bom? Todo par de itens aí em i vai ter uma variável x e j. Aí qual é a interpretação da variável? Ela vai ser 1 sem somente ser esses itens aí i e j
estão dentro do mesmo padrão de corte. Tá? Então eu juntei lá, vamos supor, o item 5 com o item 8. Eles estão juntos no mesmo padrão de corte, na solução, né? Ótima. Se sim, então essa variável vai ser 1. Se não, ela vai ser 0. Beleza? E aí, reparem que assim, ó, se eu te der, se você falar para mim, ó, qualquer solução, né, viável do problema, viável que eu falo agora do problema original lá, né, que é encontrar lá os padrões de corte, né? Qualquer solução viável do problema eu consigo representar com um vetor desse aqui, ó. Tá bom? Então basta você pegar lá qual que é o padrão de corte. Eu tenho lá nos slides que a gente viu, a solução que a gente viu lá, que eu nem sei se era ótima, mas ela tinha dois padrões de corte, que ela tinha um padrão que tinha, acho que era o 1, o 2 e o 3, e o 4, talvez, ou era acho que era 1, 2, 3 e 4, os retângulos, né? 1, 2, 3 e 4, e aí no outro padrão de corte o retângulo 5 e o 6. Né? Então, essa solução teria aqui, ó, x1, 2, que estão no mesmo padrão ia estar 1, aí 1, 3, 1, 4, 1, 5, tudo 1. Depois 2, 3, 2, 4, 2, 5 não, desculpa, eu disse que era do 1 ao 4 num padrão e do 5 ao 6 no outro, né? Então era x1, 2, 1, 3 e 1, 4, 2, 3, 2, 4 e 3, 4. Todos esses iam estar com 1 aqui. Né? Aí depois o x1, o x5, 6 ia estar 1 também. E aí todos os outros x's iam estar zerados. Tá bom? Então, ou seja, é um jeito diferente de eu representar a minha solução. Tá bom? Definindo essas variáveis aqui. Beleza. Agora, existe uma correspondência aqui, ó, entre essa variável e essa variável π aqui, que é a variável, π não, desculpa, lambda, que são as variáveis que de fato eu incluí no meu modelo, né? Então vamos ver como que a gente encontra essa correspondência. Então primeiro, deixa eu definir esse conjunto aqui, ó, P torto e J, né? Esse conjunto é o conjunto que contém todos os padrões válidos, né, que são os padrões que estão em P aqui. Então são os padrões válidos, que contém o item I e o item J, tá bom? Então todos os padrões em que o item I e o J aparecem juntos lá vão estar nesse conjunto aqui. Aí, ó, como que eu descubro qual o valor dessa variável, mesmo sem ela existir aqui no modelo? Basta eu calcular o valor desse somatório aqui, ó. Eu vou pegar para todo o padrão que contém o I e o J juntos, né? E aí eu vou somar lá o lambda P de cada um desses padrões. Né? Então, se uma dessas variáveis estiver com 0,3, e aí outra tiver com 0,2, né? Aí eu somando as duas, então daria 0,5 no valor dessa variável, tá bom? Então significa que a variável que diz que I e J estão no mesmo padrão, ela vai valer 0,5. Por quê? Porque um padrão lá que tinha I e J juntos, ele foi colocado com 0,3 e o outro que também tinha o IJ juntos foi colocado lá com o valor 0,2 na solução ótima que eu calculei aqui do programa linear, certo? Então eu tenho essa variável aqui, apesar dela não existir no modelo, eu sei qual é o valor dela. Né? Aí, é, aí assim, né, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Né? A gente vai misturar a geração de colunas com branch and bound. Tá? Então, primeiro, deixa eu explicar para vocês, eu estou falando dessas variáveis aqui, até agora não está muito claro, né, para que isso serve. Aí agora então eu vou explicar isso, que é assim, eu quero juntar aqui a geração de colunas com branch and bound, certo? Que a gente já fez isso antes, só que era com plano de corte, né? Então a gente fez branch and cut, né? Agora não, agora a gente vai juntar a geração de colunas com branch and bound. E aí o que acontece? Quando eu vou fazer branch and bound, eu preciso pegar uma variável fracionária, né? Então eu resolvi a relaxação linear. A solução deu fracionária, então eu preciso selecionar uma dessas variáveis fracionárias para fixar, né? Para fazer branch nela, né? Então fixou para um lado lá vou fixar em 0, para o outro lado vou fixar em 1, né? Se forem variáveis 0, 1. Agora o que acontece? Se eu pegar uma variável dessas aqui, lambda, e fixar em 1, por exemplo,
vou falar do fixar em zero, que é o caso mais chato. Então, se eu pegar uma variável dessa, lambda p, e fixar em zero, o que vai acontecer? Eu fixando em zero, aí nesse nó aí da árvore de branch and bound, eu vou ter que resolver a relaxação linear correspondente desse nó, certo? E aí, para resolver isso, né, eu vou continuar fazendo geração de colunas dentro daquele nó, certo? Eu fixei lá lambda p para um certo p lá igual a zero, e aí eu tenho que encontrar a solução ótima, né? Então eu quero encontrar a solução ótima da relaxação linear, tal que esse lambda p seja igual a zero. Né? E aí como que eu resolvo essa relaxação linear? Com geração de colunas, certo? Aí, isso aí vai dar um quiprocó lá no problema do pricing. Porque aí o problema do pricing, ele vai dizer assim, né? Eu não vou poder gerar esse padrão que eu fixei em zero. Porque, né, na hora de eu calcular qual é o padrão que tem o custo reduzido mínimo, que eu uso lá o algoritmo da mochila binária, eu aí vou ter alguns padrões, todos que eu fixei em zero, eles vão ser proibidos, tá? Então é como se eu tivesse um problema da mochila, em que eu quero encontrar lá a mochila ótima, mas eu tenho uma lista negra lá, uma lista de padrões proibidos, né? Em que nenhum daqueles padrões pode ser a solução ótima. Né? E aí, isso aí é muito difícil de gerenciar isso dentro do algoritmo, entendeu? Aliás, eu peço até desculpa que a gente usa, tem uns termos que a gente fala que são racistas, né? Fala lista negra, né? São termos racistas, né? A gente acaba acostumando. Desculpem eu ter falado isso. É, mas enfim, eu tenho essa lista de soluções proibidas e aí não existe algoritmo. Eu não conheço o algoritmo da mochila binária que resolve isso, entendeu? Você falar, eu quero uma mochila binária, só que eu tenho uma lista de soluções proibidas, né? Aí você estraga toda a estrutura do problema, tá bom? E aí, geralmente, o que acontece quando a gente vai resolver lá modelos que usam geração de colunas é que isso aí é uma regra, tá bom? Isso é uma regra. Sempre acontece isso. Fixar a coluna lá em zero vai gerar uma estrutura tão complexa que aí estraga o pricing. Você não consegue resolver o problema do pricing, né? Então, por isso que a gente não vai fazer branch nessas variáveis aqui. A gente vai fazer branch nessas variáveis aqui, ó, nessas variáveis implícitas, tá bom? Certo? Então vamos ver como que a gente faz isso, né? Como fazer branch em umas variáveis que nem existem aqui no modelo. Bom, primeiro assim, a gente já viu que a variável em si não existe, mas ela corresponde a esse somatório, né? E esse somatório existe aqui no modelo, né? Essas variáveis lambda p, elas existem. Então se eu quiser pegar esse somatório aqui né, eu pego, certo? Agora, imagina aqui o seguinte, né? Num certo nó aí da árvore de branch and bound, eu fixei algumas variáveis em 1 e algumas variáveis em 0, certo? Todo nó da árvore de branch and bound é assim, certo? Tem algumas variáveis fixadas em 1 e algumas fixadas em 0, certo? Aí eu vou chamar de F1 o conjunto que tem aqui todos os pares de itens em que as variáveis aí correspondentes foram fixadas em 1 e o F0 os que foram fixados em 0. Beleza? Os pares lá, né, que foram fixados em 0. Beleza? Só então essa anotação aqui que eu vou usar. Só uma observação aqui, antes de eu passar aqui para frente para a gente continuar a explicação aqui do que vai mudar aqui, né? É só um detalhe aqui, ó. Então repare que assim, se eu olhar para essas variáveis x e j aqui, né, para todo par j, e se essas variáveis forem inteiras, então isso significa que eu tenho uma solução inteira ótima, certo? Então eu resolvi, a relaxação linear já foi suficiente para resolver o meu problema, tá bom? Agora, quando eu tenho alguma variável dessas aqui fracionária, aí eu posso fazer branch nela, tá bom? Então qualquer uma dessas fracionárias eu posso selecionar para fazer branch, ok? Então vamos ver como é que vai ficar agora. Então, ó, o programa linear que eu tenho que resolver agora, lá no nó da árvore de branch and bound, ele vai ter essas duas restrições adicionais aqui, ó, né, que eu vou pegar para todo par de itens lá que foi fixado em 1
Então eu somo lá os padrões que contêm esses dois itens aqui juntos, né? Somo lá todas as variáveis desses padrões e esse somatório tem que dar igual a 1, certo? Então isso aqui é a mesma coisa que eu falar, variável x e j igual a 1. Tá? Estou fixando x e j igual a 1 para todo ij de f1. E aqui a mesma coisa, só que para o zero, né? Fixar em zero, né? As variáveis aí que foram fixadas em zero. Aí aqui, pessoal, na verdade, eu escrevi isso aqui só para ilustrar, mas na verdade eu não preciso dessa restrição aqui, ó, dessa terceira restrição. Por quê? O que, que eu posso fazer? Se eu tenho alguma variável que eu sei que o valor dela tem que ser zero, então, como esse somatório tem que ser zero e as variáveis são não negativas, então todas elas que estão aqui dentro desse conjunto aqui, né, elas vão ter valor zero. Então, eu nem preciso incluir essas variáveis, eu posso arrancar essas variáveis do meu PL, certo? Então, eu tenho essas variáveis que eu posso ter gerado, colunas, né, com esse valor. Aliás, se isso foi fixado em zero, é porque esse somatório era fracionário em alguma solução que estava mais para cima, lá na árvore do branch unbound, né? Certo? Então eu de fato tenho colunas aqui que estão nesse conjunto. Então eu posso arrancar essas colunas, tá? Então se eu arrancar essas colunas, aí eu não preciso dessa restrição, porque aí eu sei que não tem nenhuma coluna que vai ter o item i junto com o ij, tá bom? Então eu vou lá e arranco todas as colunas que, olhando, né, para cada IJ que foi fixado em zero, né? Então eu olho todas as colunas que tem esse IJ junto, aí como ele foi fixado em zero, então essa coluna, o valor dela vai ser zero, né, a variável, né? Então eu posso arrancar ela, tá? Então vamos pensar que a gente vai arrancar todas as colunas que, né, o IJ foi fixado em zero. Beleza? E aí daqui para frente a gente não vai poder gerar mais nenhuma coluna em que o i esteja junto com o j para todo ij em f0. Beleza? Então essa já é a primeira modificação que vai ter no pricing, tá? Eu vou ter que agora, toda vez que eu for resolver o pricing, eu vou ter que olhar isso aqui. Falo, ó, para todo o ij que foi fixado em zero, você nunca vai poder colocar esses dois itens aqui juntos, tá bom? Então quando você for resolver lá o negócio da mochila, você vai proibir esses dois caras de estarem juntos na mochila lá, tá bom? Agora, com relação à primeira restrição, né? A primeira não, desculpa, a segunda, né? Que essa aqui que é a primeira. Aqui, ó, essa restrição de fato ela vai existir aqui no programa linear e, portanto, eu vou ter uma variável dual associada a ela, tá bom? Beleza? Então, lembra que assim, eu tenho uma variável πi, né, associada a cada restrição dessa aqui para cada item i, né? E aqui, ó, eu vou chamar de φ de ij a variável dual associada a essa restrição aqui, tá bom? Então esse φ i de j aqui é isso, tá? A variável dual associada à restrição que fixa a variável x e j em 1, tá? Que é essa restrição aqui. Beleza? Então tá bom. Agora então eu vou explicar para vocês como resolver o pricing, tá? O que mudou agora lá na estrutura do pricing. Mas antes disso, só um comentário aqui, ó. Vocês lembram lá que o programa linear, quando a gente vai pensar lá na geração de colunas, a gente tem que ter no começo, né? A gente tem que ter colunas que assegurem para a gente que duas coisas, o programa linear ele vai ser viável, então ele vai ter solução viável, e dois, cada uma das linhas aqui vai ter que ter pelo menos uma coluna que tem coeficiente não negativo, coeficiente não nulo naquela linha. Vocês lembram disso que a gente falou já, né? Então, para assegurar que isso vai acontecer agora, né, dado que a gente mudou aqui o programa linear, então aquela heurística lá que a gente tinha feito no começo, de gerar umas colunas lá a partir de uma solução viável, né, inicial, aquilo já não é mais suficiente para garantir que isso aqui vai ser viável, tá? À medida em que eu for fixando variáveis implícitas aí, né, em 0 e 1, eu já não sei mais se isso aqui vai ser viável ou não, tá bom?
Então, um jeito bem simples de fazer isso, não é o jeito mais eficiente, tá? Eu estou pensando aqui no jeito mais simples. Na verdade, eu nem sei, tá? Nem pensei aqui num jeito eficiente de fazer, tá? Só estou pensando no jeito de fazer a coisa funcionar, tá bom? Então, um jeito aqui bem simples de fazer a coisa funcionar. Eu tenho que fazer duas coisas. Uma é para cada item I, eu vou adicionar uma coluna que contém só o padrão com só aquele item. Um padrão que só tem aquele item. E eu vou fazer isso para todos os itens, tá? Outra coisa que eu tenho que fazer, para cada IJ que foi fixado em 1, então para cada par IJ em F1, aí eu tenho que adicionar uma coluna que tem o padrão que só tem esses dois itens lá dentro dele, o I e o J, tá bom? Então se eu tiver essas colunas aqui, ó, aí com certeza isso aqui vai ser viável, tá bom? Porque basta eu colocar um em todas essas variáveis daqui, ó, das colunas que foram fixadas em um, né? Eu coloco em todas, e aí os itens que não aparecem aqui, né, não foram fixados em um junto, né, com nenhum outro, então os itens que não ocorrem aqui nessa restrição, aí eu uso as colunas lá com cada um deles sozinho, tá bom? Então colocando um nessas variáveis que eu disse aí eu tenho uma solução viável aqui, tá bom? Certo? Então isso aqui assegura a viabilidade desse programa linear aqui, certo? Beleza, agora sim vamos olhar para o pricing, né? O que muda no pricing? Então o que a gente tem que ver lá no pricing, né? São duas coisas, certo? A gente tem que garantir que a gente não vai gerar nenhum padrão lá, nenhuma coluna em que aparece I e J juntos, se eles foram fixados em zero, então isso significa que eles não podem aparecer juntos, né? E para todo IJ que aparece, que está fixado em 1, né? Se eu colocar o item I, eu tenho que colocar o J também. E vice-versa, né? Se eu quiser colocar o J, eu tenho que colocar o I também. Então esses caras aqui vão virar gêmeos siameses, tá? Ou você põe os dois ou não põe nenhum dos dois, tá? Para todo mundo que foi fixado em 1. Beleza? Ou seja, agora o pricing ele ficou modificado, mas nem tanto, né? Então eu não tenho aquela lista de soluções proibidas. Eu tenho só uma lista de pares proibidos, né? Pares de itens que eu não posso colocar os dois juntos, né? E uma lista de pares siameses, vamos dizer assim, que aí ou eu ponho os dois ou não ponho nenhum. Beleza? Então tá bom. Então vamos ver como que fica o pricing, né? Então, pensando aqui nos os que foram fixados em um primeiro, né? Os siameses aí, né? Então, já que eles são siameses, o que eu quis fazer aqui, ó? Em vez de eu tratar isso aqui no jeito aqui de eu resolver o pricing, eu vou dar uma massageada na própria instância do problema, tá? Então, o que eu faço nessa instância? Eu arranco o item I e o J, e aí eu vou colocar no lugar desses dois itens um item K, tá? E aí esse item K, ele vai ser essencialmente a junção dos dois, tá? Então ele vai representar a junção desses dois, tá? Então qual que vai ser a largura do item K? Vai ser a soma da largura de I com a largura de J, certo? Depois, qual que vai ser a altura do K? Vai ser o máximo entre a altura de I e a altura de J, certo? Que é o que importa para mim lá dentro de um padrão, é quem que é o item mais alto, certo? Então para mim, para esse item K, eu vou pegar aqui qual é a altura maior aqui dos dois, né? E vou colocar aqui no meu item K. Beleza, aí depois, quem que vai ser o π do K? Porque lembra que o π é a variável dual associada lá, né? Aqui, né? A variável dual associada a essa linha aqui, né? Ah, mas calma aí, peraí. Ah, não, tá certo, é isso aí, o K é um item, né? Então, só que esse item K, ele não existe aqui de fato, né? Eu que estou inventando ele, né? Eu estou tirando o IJ e estou colocando o K no lugar. Então, essa variável πk aqui, vou ter que inventar ela também, vamos dizer assim, né? E aí, qual que vai ser o valor dela? Vai ser a soma do π do I, mais o π do J, mais o φ de IJ, tá? Por quê? Porque se eu for colocar
se eu for incluir uma coluna, né, ou seja, um padrão lá, que contém esse item K, né, isso significa que, na verdade, ele vai conter o item I e o item J, certo? Juntos ali naquele padrão. Então, essa coluna ela vai ter coeficiente não nulo na linha I, na linha J e na linha desse par IJ aqui, ó, certo? Então, ou seja, ela tem lá o coeficiente, ela tem a variável dual pi, por causa desse coeficiente na linha I, também tem o coeficiente na linha J, então vai ter o πj, e também tem o coeficiente nessa linha do par IJ aqui, então também vai ter o φ IJ, beleza? Então, esse vai ser o π do K, tá bom? Isso porque antes, né, o jeito que a gente estava resolvendo lá o pricing antes, a gente usava o π do item aqui na função objetivo, certo? Então, por isso que eu estou fazendo assim, né? Estou construindo esse π aqui artificialmente, beleza? Aí agora, a partir do momento em que eu fiz isso, você imagina aqui embaixo que o i aqui, ó, eu deveria, o mais correto aqui, eu deveria ter definido um conjunto I', né? Que é o I menos esses dois itens e mais esse item K. Tá? E aí aqui embaixo eu usar esse I barra. Né? Era isso que eu devia ter feito. Depois eu vou corrigir os slides antes de colocar lá no e-disciplinas. Tá bom? Então imagina que eu fiz essa operação aí. Tá? Eu criei esse conjunto I', que é o I menos o item I, o item J, mais o item K. Beleza? Aí então esse somatório aqui, tudo que está aqui embaixo é com I', tá? Aí então, ou seja, pensando nesses pares aqui que foram fixados em 1, até agora a estrutura do pricing não mudou em nada, certo? Eu só tive que dar uma massageada na instância aqui, né? No conjunto de itens, mas até agora o pricing continua idêntico, tá bom? Agora, o que vai mudar o pricing é os caras que eu fixei em 0, tá? O fixar em 0 é o mais chato mesmo, né? Aí então o que eu tenho que fazer lá? Quando um IJ é fixado em 0, significa que eu nunca posso pôr os dois ao mesmo tempo na mochila. Tá? Então se eu fosse resolver o problema da mochila agora usando um modelo de programação linear inteira e não um algoritmo, eu faria esse modelo aqui, né, que é o modelo clássico lá da mochila, só que adicionando essas restrições aqui, né? Então, para todo IJ que foi fixado em 0, eu somo aqui, I mais J tem que ser menor ou igual a 1, certo? Ou eu coloco só o J, ou eu coloco só o I, ou eu não coloco nenhum dos dois. Mas eu não posso colocar os dois ao mesmo tempo na mochila, certo? Então, e esse aqui agora é o problema do pricing, tá? Então não é nada de outro mundo, tá? Agora, eu não sei dizer para vocês se eu conseguiria adaptar o algoritmo lá da programação dinâmica para fazer isso aqui funcionar, tá bom? Então, alterar o modelo aqui é fácil, né? Basta colocar essas restrições. Agora, alterar o algoritmo de programação dinâmica, eu não sei, tá bom? E eu não pensei nisso, tá? Eu nem tive tempo de fazer isso, acho que também nem era o meu foco. O meu foco aqui era mostrar para vocês quais são as dificuldades aqui de fazer o Branch and Price, tá? Então você precisa mexer aqui no programa linear, isso vai causar um impacto no pricing, e aí você tem que ver o que você vai fazer no pricing, tá bom? Então isso aqui é o que dá o frio na barriga, né? Quando a gente vai trabalhar com geração de colunas, a gente fica aqui torcendo para a hora que a gente for fazer o pricing não mudar muito, né? Esse pricing aqui não mudou muito, mas ele já não é o cenário ideal. O cenário ideal é quando a gente só precisa fazer adaptações assim na instância e o algoritmo continua o mesmo, né? Muda só o custo lá das coisas e tal. Né? Em alguns casos a gente dá sorte e o pricing fica inalterado. Né? Mas nesse caso não, nesse caso o pricing mudou. Tá certo, pessoal? E aí o que acontece? Aí eu não vou mostrar código fazendo o branch and pricing, porque aí o branch and price, né? Que aí é basicamente coisas que vocês já viram no curso, né? Eu mostrei lá para vocês um branch and cut, né? Aí o que ia mudar é isso, né? Eu ia fazer aquele mesmo algoritmo de branch and bound de antes,
o mesmo algoritmo de branch and cut de antes, só que em vez de eu gerar os cortes, eu geraria as colunas, tá bom? Então acho que é isso, acho que não tem segredo não. Mas assim, só para vocês saberem é, um fato, né? É que fazer branch and cut na prática, né, é muito mais fácil do que fazer branch and price. Tá? Apesar da explicação aqui ficar igual, né, assim parecida, né, sabe, eu estou até falando para vocês, é a mesma coisa, tal, branch and cut, branch and price, a ideia é a mesma, só que em vez de gerar corte, eu vou gerar coluna, né? Só que na prática, putz, a implementação de branch and price, ela é muito mais trabalhosa e ela é muito mais trabalhosa, porque o que acontece? Justamente porque a gente fica fazendo branch em variáveis que não existem lá no modelo. Então isso significa que quem vai ter que fazer esse branch aqui sou eu, né? Quem vai gerenciar lá o branch and bound sou eu. Não vai ser o solver, entendeu? O solver, para mim, ele vai ser um mero resolvedor de programas lineares, né? Todo o resto é comigo aqui, né? Eu não vou ter nada que o solver me oferece lá. O solver, agora no caso do branch and cut, eu posso usar tudo que o solver me oferece. O solver vai me dar o pré-solve, ele vai me dar os cortes genéricos que ele tem, ele vai me dar a implementação do branch and bound, né? Então a única coisa que eu vou ter que fazer quando eu faço o branch and cut é montar o modelo inicial e depois ficar gerando os cortes, né? É fácil de implementar isso. Né? É o que vocês fizeram no segundo EP. Agora, o Branch and Price não. Eu vou ter que fazer o Branch and Bound na mão e eu que vou ter que gerar as colunas e eu não vou ter pré-solve, eu não vou ter corte genérico. Tá bom? Beleza, pessoal? Então é isso, tá bom? Ficamos por aqui. A disciplina termina aqui, não tenho mais nenhum conteúdo para dar, tá bom? Não vou explicar mais nada assim de matéria, né? É, eu ia falar alguns dizeres finais aqui, do tipo, espero que vocês tenham gostado da disciplina, mas eu estou desesperado para parar esse vídeo logo antes que dê pau aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da disciplina, ou enfim, tenham aproveitado aí alguma coisa. Né? Eu sei que é uma disciplina que é um pouco puxada, né? Assim, tem bastante coisa difícil, assim, e nem sempre a primeira vez que a gente vê essas coisas a gente consegue assimilar tudo, né? Mas eu espero que vocês tenham assimilado aí alguma coisa, tá bom? De interessante aí para vocês, beleza? Mesmo que vocês não vão, talvez nunca mais, né, mexer com isso, mas pelo menos que vocês tenham visto algo bacana aí, que vocês considerem bacana, né? Tá bom, pessoal? Abraços aí para todo mundo. Tchau, tchau.